Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre quais são as coisas que em geral as crianças gostam, quais são as coisas que a gente pode estar usando como consequências bacanas para estar aumentando o comportamento delas, para conseguir com que elas façam mais e mais ações que para elas vão ser benéficas, ações que vão ajudá-las a aprender e a estarem desenvolvendo. A gente aprendeu na última aula que nosso objetivo final é que a criança faça algo porque a consequência natural de fazer aquilo é uma consequência que ela gosta. Por exemplo, uma criança que está quicando uma bola no chão de basquete, a consequência natural da bola subir e descer, é algo que mantém ela quicando a bola de basquete. Uma criança que vai pro pula-pula, ficar pulando, indo cada vez mais alto, a consequência natural de ir cada vez mais alto e do pular e descer, é algo que mantém ela fazendo isso. Então, existem algumas consequências naturais do nosso comportamento que normalmente ocorrem e é isso que a gente quer, que isso acabe mantendo e a criança fazendo cada vez mais, né? Não necessariamente essas consequências naturais vão depender da gente, e elas têm sempre uma relação com aquele comportamento, né? Então, esse é o nosso objetivo e onde a gente vai querer chegar. Existe uma coisa também que é legal a gente atentar, para a gente estar usando como estratégia de ensino e fazer com que a criança aumente um comportamento. Algumas consequências, com o passar do tempo e a nossa história de vida, elas vão se tornando consequências que a maioria das pessoas sempre vai achar legal, a maioria das pessoas acha interessante. Provavelmente existe algo assim para sua criança, algo que ela acha muito interessante. Eu vou dar exemplos de uma coisa que é difícil, você vai pensar aí se você conhece alguém que não goste, tá bom? Dinheiro. Você conhece alguém que não gosta de dinheiro? Alguém que diga, não precisa, imagina, não preciso receber o salário esse mês, não há necessidade. Não é mesmo? Dinheiro é algo que todo mundo gosta, porque serve para um monte de coisa, né? Então eu posso usar o dinheiro para comprar de comida, um brinquedo, uma viagem, a pagar a conta de casa. Então é algo que todo mundo gosta, é algo que em geral todo mundo gosta. Mas a gente nasce sabendo que dinheiro pode ser interessante, que a gente vai gostar de dinheiro? Não. A gente vai aprendendo ao longo da vida que eu posso trocar aquele pedaço de papel por um monte de coisa. Então a gente aprende que aquilo é legal, né? Quando a gente usa fichas, eu vou ensinar mais para vocês isso no futuro, usar ficha com a criança, tem a mesma ideia. Então eu posso trocar aquelas fichas por um monte de coisa. Então é legal, as fichas vão ter essa função de que elas vão gostar muito. Em geral, as crianças gostam muito quando a gente usa ficha, né? Mas não são só coisas materiais que se tornam assim poderosas, sabe? Que todo mundo gosta. Elogio, como a gente falou, de modo geral, todo mundo gosta. Às vezes a pessoa pode gostar do elogio seja mais privado, só para ela ouvir. Às vezes ela gosta do elogio mais público e todo mundo escute. Mas em geral todo mundo gosta de dizer, ai, que lindo, parabéns, muito bem, olha, tá arrasando. Isso aí continua. Então, elogiar a criança é algo que, em geral, todo mundo gosta. Mesmo que de repente, assim como a gente deu o exemplo do dinheiro, a criança ainda não tenha o elogio, tipo, ela não aprendeu ainda que elogio é algo bacana, ela ainda não aprendeu que elogio é algo que pode ser muito legal. É importante que a gente ensine. Por quê? Porque elogio é uma das coisas mais, digamos assim, uma das coisas mais baratas e mais simples que a gente pode usar. Elogio é uma das coisas mais simples que a gente pode estar usando e ela pode ser extremamente poderosa. Elogio pode ter um efeito imenso da criança continuar fazendo algo. Só que, assim como a gente falou do dinheiro, não é natural que eu nasça sabendo que elogio verbal, da pessoa me dizer muito bem, é algo legal. Eu aprendo que muito bem é algo legal na minha vida, no dia a dia. Então a pessoa vem, me dá um abraço forte, me dá um beijo, um afeto e diz, foi maravilhoso, você arrasou. Aí eu vou associando, então isso é algo bom, eu fiz algo que foi legal, eu fiz algo que foi bacana. Um dos nossos primeiros objetivos, uma das primeiras coisas que a gente precisa conquistar com a criança é isso. A gente precisa fazer com que os elogios, com que esse arrasou muito bem, demais, amei, nossa, você fez tudo isso, que legal. A gente precisa fazer com que esse elogiar se torne algo
poderoso. A gente precisa fazer com que a criança ame se elogiar, assim como ela vai amar de repente a ficha, assim como a gente vai amar algumas situações, algumas coisas na vida. A gente precisa fazer com que ela ame esse elogio, com que esse elogio seja extremamente poderoso. Mas Mari, como é que eu vou fazer? Às vezes eu elogio ele, mas parece que não está ouvindo, parece que de repente não fez diferença, eu não consigo ver uma reação emocional de que ele gostou daquilo. Não desanima. Lembra, ela não nasceu percebendo que aquilo é legal, a gente vai ensinar. Então, para ensinar, às vezes a gente vai precisar fazer várias vezes, a gente vai fazer repetir. Se a gente conseguir fazer com que esse elogio ocorra junto com coisas que ela já gosta, junto com coisas que para ela já são legais, melhor ainda. Mais ainda eu vou conseguir que aquele elogio fique bacana. Então, digamos assim, digamos que a única coisa que ela gosta é o tablet, tá? Então, é a única coisa que ela gosta, é a única coisa que ela interage, tem um interesse bem restrito por aquilo. Você vai ficar lá do lado dela, ela tá jogando, ela conseguiu fazer uma coisa, você diz, parabéns, você achou, que legal, você fez. Você vai tentar fazer com que esse elogio seja relacionado com esse tablet que ela já gosta e gradativamente ela vai percebendo, tá, então eu fiz uma coisa bacana aqui. E depois a gente vai usar esse elogio em outros contextos e outras situações, tá? Mas então essa é uma das primeiras missões que a gente tem. Fazer com que o elogio se torne algo poderoso, se torne algo que algo que a criança vai querer fazer aquele comportamento de novo somente porque alguém disse para ela que aquilo é bacana. Porque é assim que acontece na maioria do desenvolvimento infantil. Então, a criança, ela faz algo e ela vai estar, foi legal? Você gostou? Né? Então, essa pergunta, foi legal? Você gostou? Ela está buscando esse feedback, ela está buscando esse elogio. Então, a gente precisa fazer com que isso aumente, a gente precisa não desanimar e a gente precisa lá continuar trabalhando nisso, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Esse elogio, ele está dentro de uma categoria, digamos assim, que a gente chama de social. E quando a gente fala de crianças que têm déficit de interação e comunicação social, é extremamente relevante que a gente foque nisso. É extremamente relevante que o nosso social, que o nosso elogio, e aí não só elogio agora, vou falar do social de modo geral, que brincar com a gente seja legal. Brincar com a gente sem brinquedo. A gente precisa focar mais nisso. A gente precisa olhar para um brincar sem brinquedo. Por quê? Quando eu brinco sem brinquedo, o outro faz parte da brincadeira, o outro é brincadeira. Pensa na escola, brincadeira de pega-pega. E a criança uma toca na outra e sai correndo, e toca na outra e sai correndo. A brincadeira de pega-pega, ela é social. Eu não preciso de algo para que aquilo seja bacana. O outro faz aquilo ser legal. Então, quanto mais as consequências forem sociais, melhor. Abraçar, beijar, pegar a criança, joga pra cima, joga pra baixo, faz cócega e faz sumir e descer. Mas, Mari, algumas crianças podem não gostar tanto do toque. Tudo bem. Vai no tempo dela, às vezes começa só fazendo um leve carinho que para ela seja tudo bem. Perceba quais são os outros tipos de interação social que de repente ela gosta. De repente ela não gosta tanto de um determinado toque, então, por exemplo, ser muito leve ou ser muito forte. Ou se ela não gosta mesmo que tem esse toque, eu posso fazer essa interação social de outras coisas? Então eu posso pensar em outras alternativas de olhar e de riso que a gente possa fazer? A gente deve buscar essas alternativas. Quando a gente consegue que a consequência social, então o elogio, o brincar, o toque, o beijo, o abraço com o outro, sejam consequências que a criança tem interesse, que ela busca e aumenta ela fazer determinada coisa. Então, por exemplo, ela vai procurar mais o pai, ela vai procurar fazer mais algo porque ela quer aquela interação, a gente consegue ter muitos avanços e muitos ganhos para a criança. É algo simples da gente fazer, é algo que é extremamente poderoso. Então, esse deve ser um grande objetivo nosso. A gente se perguntar, vocês podem colocar numa listinha. Eu vou deixar aqui para vocês uma listinha para vocês olharem o que a sua criança já faz hoje e aí vocês podem ter uma metinha para cada. Qual é o social que eu poderia aumentar? Nossa, eu queria que ele percebesse mais quando eu digo, uhul, arrasou! Que isso é legal. Eu gostaria que ele percebesse mais que quando eu sorrio para ele, isso é legal. Eu gostaria que ele percebesse mais. Então a gente pode ter alvos que a gente quer trabalhar, coisas que a gente quer melhorar, mas é legal a gente olhar hoje também quais são as consequências sociais que a criança já gosta e já faz com que ela repita um comportamento
por conta daquela consequência social. E a gente precisa aqui pensar muito nisso, olhar muito para isso. Ela está fazendo de novo só com aquele elogio? Ela está fazendo de novo só com aquele feedback? Tá bom? Um outro ponto que é um pouco mais polêmico, tá? Mas é essencial que a gente converse. Eu sei que faz parte da vida de muitas famílias, então eu vou tentar trazer isso para vocês do modo mais sensível possível, tá bom? Que é o seguinte, comestível. Usar ou não usar comestível, né? Vamos lá. Primeiro ponto. Se por acaso está sendo usado comestível com a sua criança e você não se sente à vontade, você não gosta de repente, a consequência por ela ter feito algo, a entrega de um pedaço de alimento, fale e comunique isso imediatamente para a sua equipe. Converse com quem está responsável, diga como você se sente, explique por que aquilo é algo que você não sente bem e pergunte sobre outras alternativas, pergunte como está sendo planejado para que exija outras alternativas. Esse é o primeiro ponto. O comestível, o uso de comestível não, ele deve ser algo que a família aprova, ele deve ser algo que a família está de acordo, ele deve ser conversado com a família e ele deve ser planejado para que tenha um início e um fim. Então eu preciso planejar a retirada do comestível, tá? Mas por que se usa muitas vezes comestível, Mari? Por que se entrega de repente um alimento para a criança? Quando de repente ela fez uma coisa legal que eu quero que ela faça, eu estou ensinando ela a imitar. E eu faço bater palma, ela bate palma, eu digo uhul, muito bem, faço social, mas eu entrego esse comestível. Algumas crianças, especialmente quando no início, ou de repente, dependendo da gravidade, de qual o nível do autismo, elas podem ter um pouco mais de dificuldade no início para serem sensíveis e perceberem outras consequências como sendo bacana. Então, de repente, elogio para ela ainda não é algo tão interessante. De repente, uma atividade, um brinquedo, ela também não tem interesse na atividade e o brinquedo. Então, você tentar fazer uma atividade no pula-pula ou de correr alguma coisa que possa ser interessante para ela, de repente não é interessante. Existem alguns casos assim. Então, como a gente falou na primeira aula, a comida, o comestível, ele é algo que já vem do biológico, ele vem no corpo, vem no pacotinho. Ele é algo que naturalmente as pessoas gostam. E naturalmente a gente vai fazer um comportamento porque a gente quer aquilo, né? Porque aquilo é interessante, porque aquilo é gostoso. Então a gente naturalmente vai fazer isso porque veio no pacotinho biológico junto com a gente, né? Então ele é muito forte. Então alguns profissionais vão optar por usar o comestível no início para ajudar com que a criança comece a aprender e fazer outras ações, tá? Quando isso acontece, tem várias preocupações éticas que a gente precisa ter. Então, a gente precisa ter a preocupação ética que a família compreenda o procedimento e esteja de acordo. Ela precisa concordar. Se a família não concorda, a gente vai pensar outras alternativas. Ela precisa entender prós, ela precisa entender contras. Como assim, Mari? Quais são os prós? Os prós é que é muito poderoso. Então, é algo que, em geral, aumenta o comportamento rapidamente da criança, né? Então, principalmente se eu quero muito um comportamento tipo fala, né? Um comportamento que eu quero muito que aconteça, fala, alguns profissionais vão usar porque sabem, principalmente assim, é algo muito poderoso, muito forte, e de repente eu sei que eu preciso que essa criança aumente a vocalização agora, porque de repente já está saindo da fase de intervenção precoce, ela está chegando numa idade em que se ela não começar a falar, pode ser que ela não venha desenvolver a fala. Então existem algumas situações que vão levar o profissional a pensar, não, essa pode ser a melhor alternativa agora, né? Mas é importante que eu converse com a família, que a família concorde, que ela compreenda, que ela esteja de acordo. Se ela não estiver de acordo, a gente vai usar outros procedimentos. E é importante que eu tenha uma preocupação com o que eu vou usar como comestível. Existem algumas coisas que, se usado em muita quantidade ou se usado a longo prazo, podem trazer sim alguns prejuízos para a saúde da criança. Então eu preciso atentar a isso, eu preciso ter a seleção, por exemplo, eu usar uma uva passa como um reforçador comestível, digamos assim, uma consequência comestível, é muito diferente de usar um chocolate. É muito diferente, né? Então eu preciso ter essa questão, eu preciso analisar a qualidade de saúde de alimentar da criança, comportamento alimentar, eu preciso atentar se isso não vai atrapalhar, por exemplo, a rotina alimentar dela e quanto ela come nas refeições, eu preciso pensar em várias questões.
éticas para que isso seja feito de modo mais apropriado possível. Isso seja feito quando realmente foi analisado que esse é o melhor questão. Eu já observei que não tem outras coisas que a criança gosta, não tem outras consequências que eu posso usar. Eu já fiz teste, já observei. E ainda assim, quando eu faço essa seleção, depois de ter conversado com a família concordou que essa é uma boa opção, a família acha que pode ser um melhor caminho. Vocês selecionaram algo que não vai fazer mal para a saúde da criança. Vocês selecionaram algo que vai ser em pequenas quantidades, que vai ser para aumentar um comportamento que é muito importante, muito legal que a criança tenha. Eu preciso, ainda assim, pensar em como eu vou retirar isso. Eu preciso ter um planejamento para retirada, para que depois de um tempo não seja mais necessário eu usar o comestível. Como é que se faz isso, Mari? Às vezes a gente, ao mesmo tempo que entrega o comestível, a gente elogia, lembra do elogio? Tem que ser tudo. A gente elogia, a gente entrega um brinquedo, a gente mostra para a criança que aquela consequência é legal, a gente tenta fazer com que a consequência natural, a criança comece a tentar a mais e mais para ela. Então, digamos que eu estou ensinando a criança a soltar a bolinha, a criança para ela fazer esse movimento, que é tão importante para a fala, né, inclusive. Estou tentando ensinar isso. E aí eu estou usando o comestível. Toda vez que a criança consegue fazer uma bolinha, eu vou lá e de repente entrego um comestível. Depois, qual é a consequência natural? Eu quero que ele observe as bolinhas de sabão, eu quero que ele veja as bolinhas, eu quero que ele vá lá estourar a bolinha. Eu quero que, com o passar do tempo, não só não seja preciso comestível, mas tenha outras coisas que vão manter a criança fazendo esse movimento da bolinha de sabão, como, por exemplo, o fato de que ela vê a bolinha saindo, ela brinca com a bolinha, ela estoura a bolinha. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso usar com cuidado, usar de modo ético, usar de acordo com os valores da família, considerando se a família está de acordo, usar em situações onde eu vejo que eu já tentei outras coisas e essa vai ser a melhor estratégia para desenvolver essa criança específica. E cada caso, gente, é único. Cada caso é uma análise única que a gente vai fazer. E é uma análise única e de momento. Então eu preciso pensar neste momento, para esta criança, né? E de repente, com o passar do tempo, não vai ser necessário. E eu preciso planejar isso. Eu preciso organizar para que do passar do tempo não seja mais necessário. Então, com o passar do tempo, no caso, por exemplo, de soprar a bolinha, só soprar a bolinha vai ser o que vai manter a criança, porque ela vê a bolinha, ela brinca com a bolinha, e isso é suficiente. Esse é o nosso objetivo final. Lembre a pergunta que eu falei para vocês? Sempre se perguntem qual é a consequência natural no mundo, qual é quando as crianças soltam bolinha, por que elas continuam soltando bolinha? Ah, tá, porque elas se divertem brincando com a bolinha, caçando a bolinha, vendo as cores da bolinha no sol. Isso é o que vai ter que manter no final das contas, tá bom? Uma outra possibilidade de consequências que são bacanas e que aumentam a criança estar fazendo algo, além do social, além do comestível, é brinquedos. Então, objetos, coisas que a criança gosta de brincar, coisas que ela acha divertida, objetos que ela acha divertido. Então, isso é muito legal. Quanto mais eu aumento a quantidade de brinquedos que a criança gosta, que ela tem interesse, que ela brinca, então ela terminou de fazer uma coisa, eu vou lá. A gente faz isso naturalmente, gente. Não se sinta, mas ela vai ganhar um brinquedo porque ela fez algo. Naturalmente, o intervalo na escola é isso, né? Ele tem vários. Na verdade, o intervalo na escola, ele leva tudo. Ele tem o social, ele tem o comestível, ele tem o brinquedo, ele tem tudo lá, tá naquele intervalo da escola, né? Mas a gente faz muito isso. Então, terminou a atividade, tá? Pode brincar agora, né? Então, a ideia é que a gente faça essa associação de fiz uma coisa bacana, eu ganhei um brinquedo que eu gosto. Fiz uma coisa bacana, eu ganhei um brinquedo que eu gosto. Então, quando eu vou fazendo essa sessão, pode ser, por exemplo, novamente, o que ela está fazendo às vezes não tinha a ver necessariamente com o brinquedo, mas eu vou usar esse brinquedo para aumentar aquele comportamento. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá bom? Então, digamos que eu quero que a criança, ela leia mais, que ela comece a desenvolver interesses por livros. Só que essa criança não tem tanto interesse por livros hoje, mas digamos que ela adora brinquedos musicais. Tá? Eu posso estabelecer que primeiro ela vai ler um livro,
tá? E eu vou ler esse livro junto com ela. Esse livro pode até ser conversando sobre instrumentos musicais, ou pode até ser, de repente, sobre um personagem que gosta de música. Olha aí a associação, né? A gente vai introduzindo coisas que ela gosta naquilo que ainda é novo, aquilo que ela não gosta tanto. E depois que ela terminou de ler aquelas páginas do livro, ela vai brincar com os instrumentos musicais, né? E então, Mari, mas a consequência natural por ler o livro não é o brincar com o piano. Não, ainda não. A gente está, novamente, usando uma consequência que ainda não é natural, mas eu quero o quê? Que com o passar do tempo, principalmente quando eu vou fazendo essa estratégia de o livro fala sobre música e tem coisas interessantes, tem um personagem que está aprendendo a tocar piano, o que eu faço com isso? Eu quero aumentar com que ler seja divertido. Aí eu leio junto com ela, eu coloco ela no colo e abraça e vou fazendo caras e bocas quando eu tô lendo. Vocês veem o que eu tô fazendo? Eu tô colocando o social, eu tô colocando o carinho, eu tô colocando o elogio. Tudo isso junto com uma coisa que ela ainda não gosta tanto, que é o ler. Mas eu estou aumentando com que aquele ler se torne legal porque eu estou associando o ler com um monte de coisas que para a criança de repente é bacana, como carinho, como elogio, como mostrar que o livro é bacana e de repente no final de tudo ela vai brincar com os instrumentos musicais. Então eu planejei, eu pensei, ele ainda não gosta de livro, mas ele já gosta de carinho, gosta de atenção, ele gosta de instrumentos musicais. Eu vou planejar para toda vez que a gente lê, a consequência ser isso, e durante a leitura, inclusive, né, ele ter todo esse social, ele ter toda essa atenção. Essas são estratégias e são formas que a gente pode estar adotando para estar ainda aumentando que a criança vá gostar do livro. E aí, com o tempo, ela vai dizer, nossa, mas ler é bacana também, ler é legal também, olha, eu tô começando a reconhecer uma palavra. E aí a gente vai fazendo com que ler em si seja algo que a criança goste, que de repente a gente começa a olhar, ela tá lá sozinha procurando o livro e folheando o livro, né? E esse é o sinal de que a gente conseguiu, inclusive. Quando ela começa a buscar por aquilo, como ela começa a fazer aquele comportamento mais e mais, a gente sabe que a gente conseguiu, a gente sabe que a gente teve sucesso, tá? E é o que vocês devem atentar sempre. Ele tá fazendo mais vezes isso? Ele tá fazendo mais vezes isso? Ele precisa aumentar aquele comportamento que a gente quer, para poder a gente ter efetividade, tá bom? Por fim, existe uma outra categoria de consequências que também funcionam muito bem com as crianças e que, em geral, elas vão se manter fazendo determinada ação por conta disso, que é atividade. Né? Vai variar muito de criança para criança que tipo de atividade. Para algumas crianças podem ser elas amam atividade na água. Então, se você colocar, por exemplo, uma bacia com água na sacada de casa, no quintal, cheio de brinquedo, ela vai amar, ela vai se encajar de repente em várias atividades para no final ela ir brincar na bacia com água. Tem crianças que vão gostar de correr, tem crianças que vão gostar de pular, tem crianças que vão gostar de rolar. Então vai variar de acordo com a criança, mas existem atividades motoras, atividades físicas que para as crianças são bacanas, que elas gostam de se engajar, que elas gostam de fazer aquela atividade e elas vão fazer mais e mais e mais porque elas querem fazer aquela atividade, elas querem brincar de repente na água, com os brinquedos na água, elas querem se engajar naquela atividade, elas querem nadar. Então, fazer atividades que para a criança é legal também é uma consequência que eu posso estar organizando para aumentar um determinado comportamento. Vocês perceberam qual é a lógica aqui? Então eu vou selecionar coisas que de repente a criança já gosta, que é como coisas sociais, ou comestível, seguindo tudo aquilo que a gente conversou, ou brinquedos, ou atividades. E toda vez que ela faz o comportamento que a gente está querendo ensinar, ela vai se aproximando daquele comportamento que a gente quer ensinar, a gente tem essa consequência, que são consequências que ela gosta. Ao mesmo tempo, eu preciso ter um foco muito grande. A gente precisa sempre estar aumentando a quantidade de consequências bacanas. A gente precisa sempre estar aumentando a quantidade de coisas que ela gosta. E a gente vai falar mais sobre como fazer isso nas nossas próximas aulas, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.